vamos lá. Boa tarde a todos. Me chamo Laila. Queria pedir desculpas, eu vim substituir essa professora, né? Super bem arrumada, né? Na verdade, agora eu fiquei sabendo que eu vou gravar, ou seja, minha cara tá toda estourada de espinha, não passei uma maquiagem, vim parecendo mendiga. Aí vai ficar para sempre aí no drive, né, da Lacos, vocês, colegas, deve estar assistindo, falar, ah, a professora acabou de vir do motel, né, com o cabelo molhado. Não, é o calor mesmo, tá um inferno lá fora, né? Mas enfim, o material que tem para vocês aí, ele é um material mais completo do que a ementa que do conteúdo programático da prova de vocês, tá? Mas na outra aula vai chegar até o ponto em que eu vou falar, pessoal, é até aqui que é a parte mais importante, tá? Então, tem outras partes mais aprofundadas, que tem um viés mais jurídico, mas eu quis colocar o material completo, porque tem sempre aquele aluno que gosta de ler tudo, que quer saber tudo de tudo, mas assim, aqui durante a aula eu vou só dar ênfase para aqueles artigos que realmente possuem uma probabilidade maior de serem cobrados. Mas assim, a gente vai esgotar praticamente 90% do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muita coisa, eu acredito que serão várias questões, né? Então, é uma lei que vale a pena você se dedicar para estudar. O material aí que ele compilou para vocês, você estudando por ele, inclusive, nem precisa acompanhar pelo Vademecum, porque tem a transcrição dos artigos no próprio material. Então, você vai lendo o material e já está estudando pela lei seca ali, tá? Não vou mentir para vocês, a aula, boa parte dela é meio chata, porque tem alguns artigos que eu vou ter que ler, infelizmente. Mas eu vou tentar fazer com que seja menos doloroso possível, tá? Tenho certeza que vai ser muito melhor que uma aula de administrativo, por exemplo, né? Vai ter raciocínio lógico, né? Isso aí que a gente nunca sabe para que serve, até hoje eu não sei para que serve isso. E qualquer dúvida, por favor, vocês perguntem sem problema nenhum. Às vezes eu vou falar um artigo aqui, eu vou falar para vocês, gente, isso aqui é um tipo de artigo que não compensa você tentar decorar, porque os incisos são muito grandes e aí você vai perder tempo e a probabilidade de cobrança dele é muito pequena. Então, pô, se você errou esse artigo, todo mundo errou também. Então, não vai ser ele que vai te deixar fora da prova. A gente tem alguns artigos aqui que tem 12 incisos, 4 parágrafos. Então, assim, é um desgaste de energia muito grande para quem não é da área do direito ter que ficar tentando memorizar essas informações. Então, é muito mais fácil você ocupar esse espaço no seu HD com uns 4 artigos a mais do que você ficar tentando memorizar um artigo ali. Então, eu vou passar essas dicas para vocês, eu vou colocar eles aqui e aí não fiquem preocupados com relação a isso. Tudo bem? Aí só falta tudo que eu falar acontecer errado na prova, né? Mas nunca aconteceu isso até hoje, então não é agora que vai acontecer. Então, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta crianças e adolescentes que estejam ou não em situação de risco. Além disso, ele também traz um planejamento administrativo com relação à implementação de políticas públicas para a saúde da família, para a saúde da criança, para a saúde do adolescente, para a mãe gestante, enfim, ele traz parâmetros reguladores do poder público em todas as esferas, tanto na esfera civil, como, por exemplo, adoção, guarda, como também na esfera criminal, ato infracional, penalidades, processamento desse adolescente. Então, de acordo com o ECA, nós temos criança sendo considerada pessoa até 12 anos incompletos. Então, olha que merda, né? Era só ter dito até 11 anos, mas eles dizem até 12 anos incompletos. O que são 12 anos incompletos? 11 anos, mas eles colocaram 12 anos incompletos. Então, na sua prova, isso pode ser que caia. Então, cuidado. Já vi prova assim. Criança é toda pessoa que possui 11 anos, possui 12 anos incompletos. Porra, não é a mesma coisa? Mas o enunciado tinha, de acordo com o ECA,
criança é pessoa que tem 12 anos incompletos. Então, você tinha que colocar 12 anos incompletos. Aí, o candidato que é mais lógico vai lá e marca 11, que é a mesma coisa, mas não é a redação do ECA. Então, cuidado com esse detalhe, tá? E o adolescente seria aquela pessoa que tem de 12 até 17 anos incompletos, que seriam 17 anos, até 18 anos incompletos, desculpem, que seriam 17 anos, tá? O adolescente, quando ele pratica uma conduta que a gente geralmente considera como sendo criminosa, um homicídio, tráfico, assalto, esse adolescente, ele não responde nos termos da legislação que nós temos. É porque, na verdade, nós temos, por exemplo, um Código Penal que vai ser aplicado para vocês. O adolescente, ele vai responder pela conduta que está no Código Penal, mas isso não pode ser atribuído para ele como crime. Então, é chamado assim: o adolescente praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então, eu quero dizer o quê? Que ele matou uma pessoa. Então, ao invés de eu dizer que ele praticou um ato infracional, eu digo, um crime de homicídio, aliás, eu digo que ele praticou ato infracional análogo ao homicídio. Então, você sempre tem que usar essa locução para indicar que ele matou alguém. Mas toda a estrutura criminógena de todas as nossas leis criminais é a mesma aplicada para o adolescente, só que nós utilizamos essa nomenclatura ato infracional. E, além disso tudo, também, ele é processado e julgado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele tem um mecanismo de processamento muito diferente do que o mecanismo que vocês possuem caso vocês pratiquem algum crime. As penalidades são mais brandas e aí no decorrer das aulas a gente vai falar sobre isso. Por outro lado, a criança ela também pode praticar um ato infracional, com 11 anos, 10 anos, só que ela, dentro do regramento do ECA, vai ter um tratamento ainda mais brando do que o adolescente. Então, a criança, por exemplo, ela não vai receber uma medida socioeducativa, ela não pode ser internada no Pomeri, ela não pode ficar em um regime de semiliberdade, ela vai tão somente receber uma medida de proteção para ela. Tudo bem? Por outro lado, no aspecto civil, que vai ser na área de atuação de vocês, né? Provavelmente, acho que a incidência vai ser maior. Nós temos crianças ou adolescentes em situação de risco, ou seja, alguma situação familiar em que estejam colocando a vida, a integridade física, a saúde em risco. Então, os pais maltratam, ou terceiros maltratam, ou a família não tem condições de suprir todas as necessidades e deixa essa criança ou esse adolescente em situação de risco. E aí a gente vai estudar ao longo dessas duas aulas as principais medidas. Mas já asseguro para vocês, sempre a tentativa do ECA é deixar a criança ou adolescente na família natural, que nós dizemos, que é a família originária, os pais consanguíneos. Sempre a tentativa é essa. Então, por exemplo, você é um professor, constata uma situação de risco porque a criança chega machucada na escola todo dia. Qual é o seu dever? Comunicar a direção para comunicar ao conselho tutelar. O conselho tutelar vai lá, vai constatar a situação dessa criança, vai na casa dos pais para elaborar um relatório sobre qual é a situação dessa criança. A partir disso, nós vamos ter medidas a serem tomadas com relação a isso. Primeiro, tentar arrumar e deixar a criança na família dela. E aí, conforme isso não puder ser feito ou não for sendo cumprido pelos pais ou responsáveis, essa criança ou adolescente vão se afastando do núcleo rígido familiar, tá? Então, as nossas aulas basicamente vão estudar essas duas frentes. E eu imagino que a parte também da prova de vocês, ela vai falar muito sobre direito à saúde, educação, lazer, que são aquelas partes iniciais aqui do ECA, tá? Essa parte histórica não vai ter importância para nós, mas eu coloquei para deixar o material completo, tá? Mas para o objeto do estudo de vocês,
para a gente, já que nós temos 2 encontros, a gente vai correr um pouquinho, mas tem só o histórico, né? Desde antigamente, como a criança era tratada, o adolescente, eles eram tratados como objeto e hoje eles são sujeitos de direitos. E a nossa Constituição, ela inaugurou a necessidade de uma norma especial para regulamentar as situações das crianças e dos adolescentes. Então, proteção aos direitos da criança e do adolescente é concorrente entre União, estados e municípios. Toda competência que é concorrente entre esses entes significa dizer que todos vão poder criar leis com relação à situação da criança e do adolescente. A única diferença é que a União ela vai estabelecer uma lei geral, uma lei matriz, e aí os estados, municípios e Distrito Federal, eles vão complementando aquilo dentro de cada peculiaridade. Então, a União, é óbvio, ela não conhece a realidade de uma criança acriana, de uma criança que mora em Roraima, de uma criança que está lá no Acre, convivendo com venezuelanos, por exemplo. Então, evidentemente que pode o município ali, dentro desse estado, criar uma lei específica para essa situação das crianças e dos adolescentes, já que o poder, né, o Estado como um todo, a União, o governo federal, ele não consegue amparar algumas peculiaridades locais, ok? Então, diante desse contexto, a gente tem aqui a proteção também à infância e à juventude. Essa proteção aqui, ela é trabalhada pela lei do SINASE, tá? Que ela é um complemento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei do SINASE, ela não traz penalidades para os pais, ela não traz sanções, ela não tem o condão de retirar a criança ou adolescente do convívio familiar, mas ela regulamenta como as coisas vão ser processadas, especialmente no aspecto criminal. Como que vai funcionar o Pomeri, como que vai funcionar as entidades de atendimento, como que vai ser a verba orçamentária. Então, na verdade, ela vem esmiuçar algumas coisas que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não regulamenta. Então, o ECA diz assim, olha, as entidades de atendimento, que são entidades parceiras do Estado, ou até um desmembramento do próprio Estado, do governo estadual, por exemplo, vão aplicar infrações leves, graves e médias. Quais são essas infrações? Cada estado vai criar a sua, de acordo com a lei do SINASE. O SINASE ele vai trazer parâmetros base para cada ente trabalhar de acordo com também as suas necessidades. Tudo bem? A nossa outra previsão constitucional está aqui no artigo 6º, que tratam dos direitos sociais. Então, veja, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, também os direitos sociais, lá no artigo 6º da Constituição, trazem a necessidade de tutela da infância como um todo. Tudo bem até aqui? Então, a gente está vindo da Constituição e vamos até a parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em razão de toda essa proteção que nós temos na Constituição, o que nós podemos concluir? Que os estados eles são responsáveis por efetivar essas políticas de saúde, de lazer, vida para a criança e para o adolescente. Essas teorias que eu coloquei aqui para vocês, é só para vocês entenderem como seria o sistema. Por exemplo, essa daqui, vedação do retrocesso. Então, na Constituição Federal, a gente tem assim, que as pessoas menores que 18 anos vão ser regidas pelo ECA. É isso. E aí, de vez em quando, em algumas campanhas políticas, a gente tem os candidatos dizendo que vão reduzir a maioridade penal, lembra? Ah, vamos diminuir para 16, para 15, para 10. Só que, veja, isso aqui seria um retrocesso na Constituição. Por quê? Ela trouxe uma natureza de amparo para essa categoria de pessoas e agora ela está regredindo nessa previsão. Então, com base nessa teoria, por exemplo, você não poderia diminuir a maioridade penal, porque você estaria retrocedendo sob o prisma da criança e do adolescente. Então, essas teorias elas servem para instruir o Estado em suas políticas. Outro, mínimo existencial.
o estado de Mato Grosso ele está quebrado, o município de Cuiabá ele está quebrado. Só que ele tem que garantir o mínimo existencial para as crianças, tem que ter uma creche em cada localidade, tem que ter escola estadual, tem que ter escola municipal. Mas não tem verba. Tem que tirar de qualquer lugar para poder assegurar esse mínimo existencial. Então, isso também é extraído da Constituição. E esse aqui que é a reserva do possível, que significa dizer que o Estado ele não pode alegar falta de recursos orçamentários. Então, por exemplo, já aconteceu de eu ter algumas clientes que lá no escritório às vezes a gente faz um pro bono, né, uma atuação gratuita para pessoas vulneráveis. Já ocorreram algumas situações em que as clientes geralmente são as mães, né, queriam trabalhar, mas não tinham como deixar os filhos, as crianças na creche. Não tinha creche, não tem vaga. E aí o que a gente faz do escritório? Entra com uma ação para a prefeitura arrumar uma vaga na creche. Por quê? A prefeitura ela não pode alegar falta de verba, falta de vaga. Se não tiver vaga naquela creche, a prefeitura tem que custear uma creche particular para essa criança. Ela não pode ficar sem. Por quê? Ela tem o mínimo existencial dela que deve ser garantido. Então, o que eu faço no judiciário? Eu aciono a prefeitura e ela tem um prazo para incluir essa criança dentro de um programa de creche adequado, de acordo com a idade e com as condições de saúde dela. Outra questão que eu já peguei muito também, criança deficiente, sem aquele professor que é o especial, que acompanha ela, né? Vocês sabem melhor do que eu isso. Como que chama? O CAT. Tinha criança que tinha autismo e que não tinha o CAT. Estava lá a criança no meio de uma sala sem aprender nada. Então, ela tem uma peculiaridade. Então, a mãe falou, Laila, meu filho não está legal. E agora? Tem como você me ajudar? Eu falei, tem. A gente entrou com uma ação contra a prefeitura e exigiu o CAT, porque isso é obrigatório para todas as crianças. Então, a prefeitura teve um prazo, ela teve que se virar e ela teve que arrumar. Então, essas teorias que eu coloquei aqui é só para vocês entenderem que o Estado tem que fornecer os direitos básicos da criança e do adolescente. Se ele não tem vaga, se ele não tem dinheiro, ele tem que se virar. E aí, quando eu digo Estado, Estado de Mato Grosso, quando são questões do ensino médio, por exemplo, e quando é criança, é município, que é o ensino fundamental. Sim. Mas se uma pessoa que tiver tipo assim, uma vida melhor e ela querer, ela pode então também entrar nesse, tipo assim, como a prefeitura exigindo isso também? Se ela tem uma vida melhor, é que na verdade o que acontece? A creche ela não tem um critério econômico, né? É um critério etário. Crianças até acho que 5 anos e tal, é obrigatório o provimento. Então, eles fazem uma averiguação econômica da família, justamente alegando o mínimo. Então, assim, a gente não consegue ter creche para Cuiabá todo. A gente consegue o mínimo, tantas vagas. E aí, dentro dessas vagas, eles usam um critério de seleção dentro da renda. Está errado? Está errado, só que pelo mínimo existencial, a prefeitura alega que está dando o mínimo. Então, se você judicializar, o juiz, que provavelmente nunca passou por uma situação dessa, ele vai pensar, bom, mas ela tem condição de pagar um lugar para essa criança ficar. Então, ele vai respeitar ou ele vai entender que a prefeitura está fazendo o mínimo do mínimo, mas ela está fazendo. Porque sempre que você tem o judiciário mandando o executivo fazer alguma coisa, porque isso, prefeitura, Estado é o poder executivo, você consegue ver que ele está interferindo em outro poder? E, em regra, nós não podemos fazer isso. Então, quando o juiz ele manda assim, Estado, opere essa criança, e a cirurgia é R$ 200.000, o juiz ele não sabe do orçamento daquele Estado naquele dia, se tem de onde tirar, porque o judiciário ele não controla as verbas do poder executivo. Então, ele interfere em uma gestão que não é dele. Então, só o judiciário ele só faz isso em casos excepcionais. Então, por isso eles fazem essa filtragem econômica na creche, porque eles alegam que estão cumprindo com o mínimo, mas estão cumprindo. E aí, se a parte tenta usar o judiciário vai falar, olha, mas isso aqui não é tão exorbitante assim. O Estado meio que não está como deveria, mas também não está aquém.
está no mínimo existencial dessas crianças. Então, muitas vezes esse pedido ele pode ser negado. Sim, exatamente. Por isso que o povo, quando vai lá, o povo não gosta de mim, né? Que eu vou atendo esses pro bonos lá de vez em quando. Sim, tem que receber. Sim, exato, é um direito constitucional. Mas é o que eu estou dizendo a vocês, é o que acontece na prática. Então, se vai lá uma pessoa que eu sei que não vai se encaixar nesse parâmetro, eu já aviso para ela. Olha, a gente pode tentar, mas existe a chance de não conseguir. E como o judiciário ele é lento, até eu reverter isso no tribunal, a criança já foi 1 ano, 2, 3 de processo. Então, perde o objeto. Então, muitas vezes eu atendo a pessoa e digo, olha, não vai dar. Não vai compensar para você. Eu já digo, né? O dinheiro que você vai gastar comigo, você coloca ela em um lugar para estudar ou para cuidarem dela, que é melhor do que você esperar pela decisão judicial. Então, existem essas nuances, mas pela regra, é o que a colega falou. Independente da renda, o Estado ele tem que suprir essas necessidades. Tá? Os municípios, no período infantil, e o Estado com relação ao ensino médio. Tudo bem até aqui? Então, aqui a gente tem uma tabelinha, tá, sobre questões relacionadas ao trabalho. Quando o menor, né, quando ele tem menos que 18 anos, ele não pode trabalhar em local insalubre e nem à noite, e nem no período noturno. Quando ele tem entre 16 e 14 anos, ele não pode trabalhar de forma alguma, salvo na condição de aprendiz. Então, o aprendiz, durante um período no dia, ou uns dias na semana, ele desempenha um trabalho como se fosse um estagiário, mas ele tem cursos profissionalizantes dentro daquela instituição. Então, às vezes, ele trabalha de segunda a quinta e sexta, ele tem um curso de aperfeiçoamento. Então, existe essa mescla entre um trabalho de estágio, que eu não poderia nem usar esse nome, mas só para vocês entenderem, ele trabalharia junto ali na instituição, mas ele teria essa carga horária de aprendizagem, tá? De capacitação. E o menor de 14 anos, ele não pode trabalhar de forma alguma, tá? Nem muito menos na condição de aprendiz. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Eu vou passar esses slides aqui que ficam repetindo minha foto toda hora. O 227, que ainda é a Constituição, tem aqui sobre os deveres da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem direito à vida, saúde, cultura, dignidade, respeito, liberdade. Esse tipo de artigo é um tipo de artigo que não compensa você decorar, ok? Se cair na sua prova e o enunciado tiver tudo coisa boa, você marca essa. Sempre, sempre. Então, mas as alternativas A, B, C e D, tudo é coisa boa. Você vai marcar que tiver mais coisa boa. Porque você não vai ter como decorar 30 palavras, né, é muita perda de tempo. Então, você sempre vai olhar aquilo que beneficiar mais a criança, o adolescente. Vedação de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, tudo que for ruim não pode ser aplicado na criação da criança ou do adolescente. Tudo que for bom sempre vai ser permitido, ok? Então, e aí a gente tem os deveres do Estado. Também não compensa você decorar, mas só para vocês terem uma ideia. Então, o Estado ele tem que promover programa de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, do jovem, aplicar percentual de recurso destinado à saúde na assistência materno-infantil. Isso aqui eu já vi cair em prova. Então, dentro da distribuição da verba orçamentária dele, ele tem uma verba que é só para isso, que é o pré-natal e o pós-natal. Então, a gente vai ver aqui que, de acordo com o ECA, por exemplo, se eu tenho uma mãe que quer levar a gestação até o final, mas ela não quer criar o filho, ela, desde o início, recebe um acompanhamento psicológico para ver se é isso mesmo que ela quer, se é dessa forma que tem que acontecer. Se ela quiser, de fato, entregar a criança, isso não vai gerar
nem o problema criminal para ela, nem o problema administrativo. Então, o ECA, ele dá essa oportunidade, não, né? Ele regulamenta dessa forma para a mulher não se sentir pressionada nem ao abortamento e nem à entrega da criança, ok? Agora, na prática é muito diferente da lei, né? A gente sabe que não é assim que funciona, principalmente as mulheres que estão nos assistindo aqui em sala e em casa. Mas, de acordo com a lei, deveria ter esse tipo de atendimento, ok? Aqui nós temos que o Estado ele tem que criar programas de prevenção e atendimento para crianças que são deficientes, sensoriais ou mentais, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, que é o CAT, inclusive para trabalho na condição de aprendiz. Então, também existem essas vagas. Então, por exemplo, em algumas instituições aqui em Cuiabá, a gente tem a seleção de crianças, me perdoem, de menores aprendizes deficientes. Então, existe uma cota para essa categoria de aprendizes, que eles selecionam surdos, mudos, cegos. Já vi um que tinha autismo leve, que trabalhava normalmente com o pessoal lá no departamento dele, tá? Que mais? A gente vai ter aqui, nós temos algumas normas sobre a urbanidade com relação ao transporte de veículos coletivos. E aqui as questões dos incisos do quadrinho que eu coloquei para você, tá? Vocês. Aí aqui a gente tem garantia de acesso do trabalhador à escola, que é a colega que eu falei da creche, mas a escola é a mesma coisa. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional. Como assim? Adolescente é apreendido na via pública. Veja, adolescente ele não é preso em flagrante. Adolescente é apreendido em flagrante. Veja que o procedimento é o mesmo, mas como é adolescente, o nome é diferente. Ele é apreendido em flagrante e quando ele é levado à delegacia, ele tem direito constitucional de saber exatamente o que aconteceu. Os pais ou responsáveis são convocados para irem até a delegacia de polícia especializada. Se ele não tiver condições de constituir um advogado, o Estado ele vai nomear defensoria pública para acompanhar a situação dele, tá? Então é isso que esse inciso diz para nós aqui. Obediência aos princípios da excepcionalidade e brevidade com relação à aplicação de medida privativa de liberdade. Aqui só para os adolescentes que vão sofrer medida socioeducativa. Então, a gente tem internação, que é de 3 anos, que ele fica lá no Pomeri. Temos liberdade assistida, temos prestação de serviços, temos advertência. Então, a semiliberdade e a internação, ele fica com uma restrição, né? Então, ele fica lá no Pomeri, ele está meio que preso, ele não sai dali, ele é um internado. Então, esse inciso ele diz o seguinte: o processamento dessa situação do adolescente ele deve ser o mais rápido possível, porque muitas vezes, antes do adolescente se encontrar, digamos assim, condenado àquela medida, em razão da sua periculosidade, ele já está na internação antes de sair a decisão judicial final. Então, ele é apreendido em flagrante, estourando o caixa eletrônico com bomba. Qual vai ser o encaminhamento desse adolescente? Ele vai ficar internado direto no Pomeri, até ser processado, até sair a decisão, e isso tem que ser o mais rápido possível, porque o prazo máximo são de 3 anos de internação, ok? Então, é isso que o inciso diz para nós. E aqui a gente tem a necessidade do Estado estimular acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então, a gente vai ver que nós temos incentivos fiscais para entidades de atendimento que recebem crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Então, você tem lá lar da família. Muitas vezes, o lar da família não é do poder público. É por exemplo, uma associação que fez um convênio e que ali cuida de crianças, né, de 0 a 8 anos de idade.
Então, você vai chegar lá e vai falar, bom, isso aqui é do Estado? Não, não é do Estado. É uma entidade privada que recebe incentivo, subsídio para poder trabalhar com essa categoria de crianças, tá? Então, nem sempre o Estado ele centraliza essas entidades de acolhimento. Casa de amparo é uma delas. A gente pode ter casas de amparo que são criadas por lei municipal, que é do Estado mesmo, e temos casas de amparo que são de entidades beneficentes, mas que acabam filantrópicas, né, e que acabam celebrando um convênio com o Estado para, de alguma forma, conseguir manter o atendimento ou ampliar o atendimento dessas pessoas. Tá? A gente pode ter das duas formas. O que mais que a gente tem? Programa especializado de prevenção da criança e do adolescente dependente de entorpecentes. Aqui, a necessidade de punição severa para crianças que sofrem violência e exploração sexual. Regulamentação sobre a adoção, especialmente com relação aos estrangeiros. Então, a gente vai ver que estrangeiro só leva a criança quando tiver 100% de certeza que aquela família está apta a receber essa criança. Ele não pode pegar e levar a criança um tempo e fazer um estágio. O estágio é feito aqui no Brasil por um prazo mínimo de 45 dias, para daí ver se essa criança vai poder ir ou não. Enquanto que adoção por pais brasileiros, existe a possibilidade de estado de convivência maior aqui no Brasil, já que essa criança ou adolescente eles não vão para outro país, ok? Então, aqui já foi tratada a necessidade de uma regulamentação mais severa com relação à adoção de pessoas por pessoas estrangeiras, tá? Que mais? Filho que é ou não da relação de casamento terão os mesmos direitos, né? Isso é tranquilo. E depois a gente vai falar sobre o artigo 204. Aí a gente tem ainda no parágrafo 8º o Estatuto da Juventude, que já foi criado, e o Plano Nacional de Juventude, de duração de 10 anos, que vem para criar políticas públicas para a infância, tá? A juventude, desculpa. Depois a gente vai ver os prazos das idades certinho. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? É bem meio que introdutória essa partezinha nossa aqui. Que mais? O 228, que eu comentei sobre a menoridade, lembra? Menores de 18 anos. Quando você tem político falando que quer diminuir para 16, quem é contra a redução diz que estaríamos retrocedendo em relação aos direitos fundamentais dos adolescentes. Então, que pela teoria da vedação do retrocesso, não tem como você diminuir a menoridade penal aqui, tá? Então, aquela teoria lá no comecinho que a gente conversou. A gente vai ter, portanto, de acordo com a Constituição, quando o adolescente ou criança cometer crime ou contravenção, ele vai receber aplicação do ECA, que é o objeto do nosso estudo, e é uma justiça especializada para esse processo de julgamento, que é a Justiça da Infância e da Juventude. Então, o que acontece? Quando a pessoa não é processada pela justiça especializada, ou seja, quando ela é maior de 18 anos, geralmente você tem uma vara cível para cuidar das coisas cíveis, uma vara trabalhista, uma vara penal, criminal. Aqui não, é uma vara só que trata de tudo relacionado à criança ou adolescente. Parte criminal, parte trabalhista, parte administrativa, parte cível, que é essa justiça especializada, tá? Por isso, a gente tem também delegacia da criança e do adolescente, nós temos promotor da criança e do adolescente, defensor público que só trabalha com criança e adolescente, justamente pelo grau de especialidade de atuação na causa. Tudo bem até aqui, gente? Aí a gente tem aqui o artigo 148 do ECA, que é importantíssimo, que traz a competência do judiciário, tá? Então, como que funciona, tá? Essa justiça especializada, ela vai julgar representação promovida pelo Ministério Público. O que é isso? Denúncia, né? Que na verdade é chamado de representação. Então, se eu pratico um crime, eu sou denunciada.
Se o adolescente pratica um crime, ele é representado. É a mesma coisa, só que com um nome diferente, justamente para indicar que é uma adolescente ou uma criança que está ali, ok? Então, se a criança ela é representada, essa justiça especializada que vai cuidar. Essa remissão aqui significa um perdão, ok? Considere remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Então, o que vai acontecer? Quando o juiz especializado concede essa remissão, ele perdoa aquele adolescente. Então, isso não vai gerar para ele nenhuma sanção, não vai gerar nenhuma punição em razão do ato que foi praticado, tá? Então, por exemplo, o adolescente, ele é surpreendido com um cigarro de maconha. Qual vai ser o destino dele? Se foi uma vez isolada, provavelmente o juiz ele vai considerar uma remissão para ele. Então ele vai dizer, olha, adolescente, eu vou excluir essa representação contra você e eu vou arquivar o processo. Então é possível nós termos esse perdão aqui dentro do ECA. Depois a gente vai falar sobre ele. O que mais? A justiça especializada também fala sobre adoção, claro. Conhecer de ação civil relacionada à criança ou adolescente, com relação a irregularidades nas entidades de atendimento. Então, por exemplo, eu já vi casos de entidade de atendimento fazer máfia de fila de adoção. Tem direto, tá? Então, pô, como assim? Ah, eu tô lá no Cadastro Nacional de Adoção. Aí, eu quero uma criança com característica tal. Eu tenho uma fila, tenho uma cronologia para eu entrar ali para poder ter a minha vez na adoção. Suponhamos que chegou uma criança maravilhosa, que era a que eu queria, né, da minha encomenda. E aí o pessoal do serviço social que trabalha na entidade começa a fazer com que as famílias da fila não se encaixem no perfil da criança e aí a criança vem para mim. Então, isso é um problema dentro da entidade de atendimento. Quem que tem que resolver isso? A justiça especializada para punir as pessoas, talvez até para fechar essa entidade de atendimento. O que mais? Aplicar penalidades administrativas contra criança e adolescente, conhecer de casos que o Conselho Tutelar encaminha. Então, o Conselho Tutelar ele vai lá e constata uma situação de risco. Para onde que ele vai mandar essa informação? Justiça especializada. Então, ele vai dizer, olha, compareci no dia tal, na casa da criança tal, constatei situação de degradação, a mãe usa entorpecente, o pai pessoa desconhecida, a criança desnutrida. Então, ele vai relatar tudo e vai mandar para a justiça especializada. Qual vai ser o primeiro passo? Tirar essa criança desse seio familiar, colocar ela ou no lar da criança ou em um acolhimento institucional e ver o que está acontecendo naquele núcleo familiar, tá? Então, esse é um trabalho do Conselho Tutelar, de captar essas informações na rua, constatar a situação de risco da criança ou do adolescente e comunicar isso para a justiça especializada. Tudo bem? E, por fim, a gente tem aqui também as questões de resposta especial, que seria crianças sujeitas à medida protetiva, que eu já falei para vocês, e o adolescente medida socioeducativa e protetiva. Tudo bem até aqui? Bem tranquilo, né? Parece até aula de raciocínio lógico. Aí a gente tem aqui artigo 3º, esse aqui sempre cai, tá? Então, lá, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando a todos ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades. Aí, olha que sacanagem, isso aqui foi uma sacanagem. A fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social. Tem que memorizar isso aqui. Eu já vi os caras, colocar isso aqui. Aí a questão era correta. Então, ele trouxe muitas assertivas e aí ele suprimiu uma que também não estava completo, mas era que estava mais completa e era essa certa. Então, o candidato ele tinha que decorar tudo, todas essas aqui para ver qual que estava faltando, tá? Então, esses desenvolvimentos aqui tem que estudar, tá? Teve uma prova também que eles trocaram espiritual por religioso.
também era sacanagem. Estava errada a questão, porque aqui diz espiritual e não religioso. Então, cuidado com esse artigo. Esse aqui também é interessante, porque ele é recente, de 2016. Os direitos enunciados nessa lei são aplicados a crianças e adolescentes, sem discriminação de raça, etnia, cor, religião, desenvolvimento, aprendizagem, condição econômica, condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade. Tudo que for bom, aqui você vai falar que é esse, né? Você não vai decorar isso aqui tudo, que não vale a pena para você, é perda de tempo. Já o caput, você tem que memorizar esses desenvolvimentos aqui, já vi cair bastante. O que mais que a gente tem? Isso aqui tem no material de vocês, é bem tranquilo. Essa daqui que cai bastante, que a gente já conversou por cima. 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Veja, adolescente entre 12 e 18 anos. Aí o que você pensa? Que ainda é o adolescente a pessoa de 18, mas ela completando 18, ela já responde por crime. Então, para o ECA, o adolescente ele tem até 18. Se esse adolescente tem 18 e ele pratica um ato, isso é crime. Ele vai ser responsabilizado pelo Código Penal e não pelo ECA. Então, cuidado com esse detalhe aí, tá? Porque o que acontece? Inclusive, se um adolescente de 17 anos pratica um ato infracional grave e ele pega uma medida de internação, ele fica no Pomeri até os 20, 21 anos. Ainda que ele já seja adulto depois. Então, ele assume a maioridade dentro do Pomeri, mas ele permanece sendo regido pelo ECA até o final da medida. Então, cuidado com essa pegadinha aqui, tá? E aí, veja, excepcionalmente, a gente aplica o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que é esse caso que eu acabei de falar para vocês. Pode falar. Tá, então, olha só. Para fim penal... Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Então, olha só. Para fins penais, crime, 18 anos. Código Penal. Então, a pessoa tem 18 anos. Ela é já adulta. Para fins penais, a gente usa um nome que se chama imputável. Significa que ela pode responder por crime. Para o ECA, adolescente, deixa eu pegar aqui, e adolescente entre 12 e 18 anos. Então, o que ele está falando para nós? Que para o ECA, 18 anos é adolescente. Então, você tem uma contrariedade, porque para o Código Penal tem 18 anos, aplica Código Penal. Para o ECA, tem 18 anos, ainda é o adolescente. E para o ECA, inclusive, entre 18 e 21, excepcionalmente aplica o ECA, que é o caso de medida de internação, por exemplo, em que pode chegar até 21 anos. Nesse caso aqui, no dia que ele fizer 21 anos, ele vai embora. No dia do aniversário dele, ele é liberado automaticamente, tá? Então, é uma diferença que a gente tem. Até no começo da minha fala, me perdoem, que eu tinha dito 18 anos incompletos. Eu falei 18 anos, aí depois eu falei 18 anos incompletos. Não, é 18 anos mesmo, tá? Então, me perdoem que eu cometi essa gafe aqui. Tudo bem até aqui? Professora, eu não entendi nada. Que você está aqui desde a hora que você chegou. Meu Deus, você vai memorizar isso aqui, você vai decorar, tá? O que cai em prova muito, até 12 anos de idade incompletos. Que é aquela pegadinha que eu comecei a falar para vocês, que eu falei para vocês no começo da aula. E aí, o Estatuto da Juventude, ele chama jovem pessoa que tem entre 15 e 29 anos. Esse é o jovem, tá? De acordo com o Estatuto da Juventude.
Então, olha lá a tabelinha que eu fiz para você. Criança, 12 anos incompletos, adolescente até 12 anos incompletos no sentido de proteção do ECA. Proteção do ECA. O ECA protege ele. Adolescente, 15 até 18 anos incompletos, proteção do ECA e Estatuto da Juventude. Jovem adulto, 18 e 29 anos. Adulto, 30 até 59, não protege nada, só trabalha e paga boleto. Idoso a partir dos 60 anos, agora para aposentar 90 anos, se Deus quiser, né? Tem que mudar aqui, não é mais 60, agora é 70, 80 para lá. Tudo bem até aqui? Professor ainda nem se fala, né? A pessoa já fica um caco automaticamente pela natureza do trabalho, né? Depois, sobre a diferença de tratamento entre a criança e o adolescente. Então, veja, os dois são tratados pelo ECA, são protegidos pelo ECA. Mas ainda assim, adolescente tem um tratamento, criança tem outro tratamento. Então, o próprio ECA os trata de forma diferenciada em alguns aspectos, tá? O primeiro aspecto é a colocação em família substituta, tá? Bem, quando se tratar de colocação em família substituta, no caso da criança, ela tem que ser ouvida e a opinião dela é considerada, mas não é determinante. Então, a criança ela diz assim, eu não quero ficar nessa família. Aí o juiz fala, tá bom, meu filho, mas é isso que tem para você, né? Ela vai dizer que não quer a criança, mas ele falava, não, é isso que tem para você. Então, a criança opina, mas isso não é determinante para o destino dela ir ou não para essa família. Está aqui no artigo 28. Sempre que possível, criança ou adolescente serão ouvidos previamente. Tratando-se de maior de 12, que é adolescente, se ele falar que ele não quer ir, ele não vai. Então, é feita uma audiência. Ele tem 13 anos. Aí ele fala, não, eu não quero ir. Então, ele não vai. Essa opinião dele é manifestada na audiência. A opinião da criança menor de 12 anos é colhida por uma equipe multidisciplinar, que ficam lá conversando com ela e tal, e aí elas tentam extrair essa informação da criança. Mas o adolescente, a opinião dele, a vontade dele é determinante, tá? Agora, você imagina, adolescente, ele tá doido para ir embora do lar da criança, você acha que ele não vai. É óbvio que ele vai falar que ele quer ir, né? Sabe lá como será o futuro dele. Os adolescentes completam 18 anos, o lar da criança abre as portas e ele vai embora. Assim, não tem nenhum amparo, né? Então, isso é muito complicado. Com relação, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é com relação ao ato infracional, que a gente já falou. Adolescente recebe medida socioeducativa e protetiva, enquanto que criança só recebe medida protetiva, tá? Então, essa é a segunda diferença. Tá aqui no artigo 105. Depois, essas aqui são as medidas que nós temos quando constatada a prática de ato infracional. Advertência, obrigação de reparar dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação e qualquer uma das previstas no 101, inciso 1 ao 6º. Essas aqui são as medidas protetivas que você aplica para a criança, tá? Então, aqui está dizendo o quê? Que além das socioeducativas, ainda o adolescente pode receber essas medidas de proteção. O que mais que a gente tem? Essa medida aplicada vai levar em consideração a escolaridade, a capacidade que esse adolescente tem para cumprir essa medida socioeducativa. Ele não pode ser obrigado a trabalho forçado, lá no Pomeri, por exemplo, ele não pode fazer nada contra a vontade dele. Os adolescentes que são portadores de doença ou deficiência mental têm tratamento individual especializado. Então, praticaram um ato infracional, eles vão ter um tratamento especializado. Tudo bem? Teve um caso criminal que eu vi que foi mais ou menos assim. Foi um crime... foi um assalto à mão armada, e aí o que aconteceu?
eram 2 adultos e um adolescente que tinha uma debilidade, uma anomalia mental. Então ele tinha 16 anos e, na verdade, eu acho que ele estava só acompanhando os guri, né, que os outros dois tinham 18 anos, só estava acompanhando os meninos, um deles era irmão dele, e aí ele estava junto do bolo na hora que a polícia chegou. E aí ele foi levado e tal, enfim. E aí o juiz, eu fui conversar com o juiz para o juiz aplicar uma remissão para ele, porque na verdade ele tinha um grau de autismo, então eu acho que assim, para ele estava lá passeando com os irmãos e o povo botando a arma na cara da vítima, e ele estava no mundo paralelo dele lá e tal. E aí eu consegui que o juiz excluísse o processo com relação a ele, perdoasse ele e deixasse ele, mas se porventura ele tivesse sido processado, e por acaso ele tivesse que ficar em uma medida de internação ou semi-liberdade, ele deveria ficar em um local especializado. Tudo bem? Então, é a outra diferença entre criança e adolescente. A outra que cai bastante sobre viagens nacionais, ok? Em regra, criança não pode viajar sozinha. Já adolescente, em viagem dentro do território nacional, pode viajar sem acompanhamento, que está ser, mas é sem. Ele pode viajar sem acompanhante, ok? Isso está aqui no artigo 83. Veja, inclusive, nenhuma criança, desculpa, poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Então, é necessária uma autorização. Tudo bem até aqui? Então, beleza. O que mais que a gente tem? Esse artigo 6º, já vi também cair em prova, que são os critérios de interpretação do ECA. Então, as exigências do bem comum, direitos e deveres individuais e coletivos e condição peculiar da criança e do adolescente. Gente, esse artigo cai bastante em prova. Então, é um artigo que vale a pena você parar para dar uma lida. Que mais? Artigo 3º, direito à igualdade. Todos os artigos iniciais do ECA, que a gente já falou, inclusive, desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual. Isso aqui, na hora que cair na sua prova, você vai acender uma vela para mim, tá? De preferência uma vela branca, que a vida já está difícil, né? Precisa acender de outra cor, deixa quieto. E aqui no direito à vida nós temos o artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Aqui, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Isso aqui cai bastante em prova, principalmente prova para professor, ok? Que mais? Direito à saúde, cai muito, muito. Crianças e adolescentes têm direito à saúde, mas o ECA também protege a gestante, em razão do feto que se tornará uma pessoa recém-nascida, ok? E aí o que o ECA fez? Ele trouxe uma extensão que é o atendimento psicológico às gestantes e mães que estão no estado puerperal. Ou seja, mulheres que deram à luz. Esse estado puerperal, ele é uma alteração, né, de natureza emocional ou psicológica que vão atingir a gestante em razão do trabalho de parto. Então, é um aspecto biológico. Toda mulher fica no estado puerperal. Toda. Só que muitas vezes há uma afetação um pouco maior com relação a algumas mulheres, tá? Então a mulher, às vezes, ela não quer ficar com o filho por muito tempo, não quer amamentar. Então o ECA ele estendeu esse amparo para depois da gravidez, durante esse estado puerperal, que é uma assistência psicológica, tá? Isso é super comum as mulheres terem. É um fenômeno biológico. Todas que passam pelo processo de parto ficam nesse estado. Todas, não tem exceção. Só se for uma alienígena, porque vai falar que não ficou. A diferença é que umas ficam atingidas mais severamente por esse estágio, outras não. Medida socioeducativa
Pode, mas é muito difícil eles aplicarem, porque dentro das medidas socioeducativas, a mais grave é a internação. Então, existem outras mais brandas, que é a semi-liberdade e a liberdade assistida. Então, de repente, ela ficaria com uma liberdade assistida, em que ela fica solta e se encontra com o conselho tutelar. Mas, assim, se é uma garota muito barra pesada, assim, aí a única alternativa vai ser a internação. Só que aí ela vai ficar em um isolamento, né? Um acompanhamento, porque Deus me livre perder essa criança dentro, né, dentro do Pomeri, por exemplo. Então ela vai ficar sozinha, meio que em um isolamento em razão dessa gravidez, ok? Depois, os direitos da gestante, que é a lei da primeira infância. O que a gestante ela vai poder fazer? Isso aqui é muito legal, podia ser na prática, né? É assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo, gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. O que é atenção humanizada no parto? É não fazer carnificina nas mães, né? Que a gente chama de violência obstétrica, são cortes mal feitos na mulher, às vezes ela está preparada para o parto normal, o médico força a cesárea, coisas dessa natureza. Por que é que houve essa regulamentação? Porque os índices de violência obstétrica são altíssimos no Brasil. O médico ele prefere muito mais fazer um parto cesáreo do que normal. Por quê? Porque ele recebe por isso. Ele recebe por isso a mais, quando ele faz uma cesárea. Quando nós temos hospitais que atuam, que são particulares, mas atendem pelo SUS, o hospital ele recebe como? Bem, quando é cesárea. Então, sempre há uma forçação para que a mulher se submeta ao parto cesariano. E aí, dentro disso, ocorre a violência obstétrica. Corte maior do que o necessário. A mulher inicia trabalho de parto, é feito o pinçamento para abertura do canal, é feito um corte gigantesco nas partes íntimas da mulher. Então, assim, são coisas pesadíssimas. Que mais? Atendimento pré, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde, tá? Aí a gente tem os profissionais da atenção primária, que são capacitados para dar esse atendimento do pré-natal, e a gente tem também, com relação ao último trimestre da gestação, já o estabelecimento em que o parto será realizado. Será dado preferência para local onde a mulher resida ou em que a mulher escolha. Isso aqui é lei nova, então, de repente, pode ser que isso seja cobrado na sua prova. Que mais sobre a saúde da mulher? Os serviços de saúde onde o parto for realizado vão assegurar alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária e outros serviços e grupos de apoio à amamentação. Estimuladores de amamentação, treinamento para amamentação. Então, a lei ela prevê essa possibilidade. Incumbirá ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no pré e pós-natal, inclusive como forma de minorar a alteração psicológica que é o estado puerperal, tá? Que mais, gente? Esse parágrafo 6º aqui, esse aqui fala das hipóteses em que a mãe quer entregar os filhos para a adoção. Então, ainda que a mãe queira entregar o filho para adoção, ela tem toda a assistência que a gente acabou de ler, não vai mudar o tratamento. E também as mães que estejam em situação de privação de liberdade. Porque muitas vezes, inclusive, chegou no parto, a mãe viu o filho, ela não quer entregar para adoção. Então, até o último segundo, o filho nasceu, tem uma semana que ela está amamentando esse filho. O pessoal sempre tenta fazer ela ficar com ele um tempo. Quer amamentar, quer não sei o quê, porque aí a mãe ela vai se vinculando a essa criança, tá? Então, geralmente eles seguram um período de amamentação, a não ser que a mãe diga assim que não quer de jeito nenhum e tal. Mas se a mãe ela tá meio na dúvida, especialmente quando ela é vulnerável economicamente, porque isso não pode ser motivo de entregar o filho para adoção,
eles tentam segurar para a mãe criar um vínculo com a criança e não querer entregar mais para a adoção. Então, isso é possível. Então, ela pode dizer no primeiro momento que não quer, que quer entregar e depois mudar de ideia, tá? Não vai ter problema nenhum. Que mais? Durante o período gestacional, ela tem que receber informações sobre nutrição e ela tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação. E olha que interessante, parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana por motivos médicos, tá? Para fazer o parto humanizado. Por quê? É mais barato, é indolor, é mais saudável e é menos arriscado. Então, o Estado, né, eu acho, né, não sei. De acordo com as pesquisas, indolor depois, gente, né? A hora é só uma dor, aí acabou, né? Não sei, eu acho, né? Alguém já teve aqui, normal? E aí arrasou, arrasou. E você arrasou? Doeu? Mas na hora é uma dor assim, meu Deus, eu quero morrer ou não? Tipo, ai meu Deus, eu quero morrer? Ai, meu Deus. Aí teve contração. Aí no outro dia, meu Deus. Ai, mentira, não fala isso pra mim não, pelo amor de Deus. Não, mas eu, minha filha, eu sou daquelas que se eu engravidar eu tenho que ficar na UTI 8 meses. Tô doente, posso fazer nada. Eu sou dramática, nossa senhora. Deus me livre, não tenho condições. Que mais? A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas do pré-natal, bem como a puérpera, que é aquela que acabou de ter o parto, quando ela não comparece às consultas de pós-parto. Olha o tamanho desse artigo, né? São 10 parágrafos, então assim, é muita coisa para você ler. Só que ele é um artigo interessante, porque é uma lei recente, de 2016, tá? Incumbe o poder público garantir à mulher e à gestante que se encontre sob custódia as presas, né, ambiente que atenda às normas sanitárias e assistenciais do SUS, em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Então, isso também é assegurado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Aqui tem um resuminho do artigo 9º, que é o que vem logo em seguida. O poder público, instituições e empregadores vão propiciar condições para aleitamento materno, especialmente as mães presas. Então, algumas empresas têm local para aleitamento materno, já. Então, também a mulher, depois que ela tem o neném, ela pode sair durante o trabalho para a amamentação. Então, o que essas empresas fazem? Um convênio em que a criança ela já permanece ali sob os cuidados, e aí quando for para amamentar, ao invés dela sair e voltar, ela já permanece ali no ambiente de trabalho dela, tá? Esse é o resumo desse artigo aqui. Não vale a pena você ler, porque são muitos dados, palavras técnicas, que vai gerar muito desgaste para vocês memorizarem. Então, é melhor só ler esse enunciado aqui, que já dá para você entender o contexto desse artigo. Que mais que a gente tem? A proibição do uso de algemas durante o parto. Então, a mulher ela não pode ser algemada durante o trabalho de parto. Tudo bem até aqui? Agora, vamos ver o passo a passo, como funciona quando a mulher quer entregar o filho para adoção. Então, ela está lá, grávida, falou, no começo ela diz, eu quero entregar para adoção. Ela vai se manifestar durante esse atendimento e vai dizer, olha, eu quero entregar para adoção. Ela vai para o juizado, lembra? Não vai ser presa, não vai ser interrogada, nada, mas vai ser instaurado um procedimento sobre esse fato, porque isso vai gerar uma criança e que se ela for para adoção, ela já vai estar regulamentada para a adoção. Então, vai ser feito esse cadastro e ela é encaminhada para essa justiça especializada. Está lá no 19A. Lei nova, então isso aqui pode cair na sua prova. É uma alteração no ECA de 2017. Depois disso, já lá,
a equipe multidisciplinar vai ouvir ela. Por que que ela quer dar para adoção? Se ela quer dar porque ela não tem dinheiro, porque ela se sente ameaçada, porque o pai falou que não quer. Enfim, a equipe ela vai visitá-la no local para saber o porquê é que ela não quer ficar com a criança. Já a criança nascida, tá? Então a equipe vai lá falar com ela, né? Ela lá com a criança no braço no fórum. A equipe vai lá visitá-la para saber por que é que ela quer entregar, inclusive ver se ela está meio louca ou não por causa do estado corporal. Porque às vezes ela fala que quer entregar, mas ela está sob essa influência. Então a equipe ela vai lá fazer essa constatação. Aí eles fazem um relatório e mandam para o juiz. E aí o que o juiz ele pode fazer? Ele pode encaminhar a mulher grávida quando ela está para ter, ou a mãe quando ela acabou de ter o neném, tá? A rede pública de saúde e assistência social para receber um atendimento especializado. Qual que é esse atendimento especializado? Acompanhamento psicológico, tá? Então, às vezes ela está grávida, aqui no primeiro passo, e ela vai lá fazer um atendimento no postinho, ela já fala que quer entregar. Aí é comunicado o juiz, a equipe fala com ela e ela ainda está gestante. A outra hipótese, ela tem o neném, já fala, ó, quero entregar, não quero saber desse filho. Aí a mesma coisa, o mesmo processamento. Se ela concordar, o juiz manda ela para ser atendida pela rede pública de saúde. E aí, se ela disser, não, de jeito nenhum eu quero essa criança, realmente eu quero entregar. Qual é o primeiro passo? O pai biológico quer ficar com ela? Então, eles vão procurar o pai biológico. Lembra que eu falei para vocês que tem que sempre ficar no núcleo da família? Essa é a preferência sempre. Professora, mas o pai é um desgraçado e tal. Mas é o pai. Está no sangue. Então, se ele quiser ficar, ele vai ficar com essa criança, tá? E aí, eles vão tentar fazer com que o pai fique com a guarda e cuide dessa criança em caso, né, de entrega por parte da mãe. Não sei quem é o pai, o pai não mora aqui, o pai morreu, o pai, sei lá, sumiu. O que vai ser feito? Vai tentar acolher a criança em uma família extensa. Quem é família extensa? É aquela que se estende para a unidade do pai e da mãe. Parentes, exatamente. Parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade. Né? Tios, qualquer parentesco próximo. Mas nesse caso, se o pai recusar, ele recebe alguma punição ou é igual a mãe também? Não, não recebe nenhuma punição. Não recebe. Porque, na verdade, a mulher também não recebe mais, né? Ela não quer, então ela vai entregar e também ela não vai ser punida. Então, se o pai disser que não quer, de jeito nenhum, aí eles vão procurar alguém da família extensa, que dentro do núcleo familiar, para ver se aparece alguém, tá? Não tem ninguém, o pai não quer e nem a família extensa. O que vai acontecer? O juiz ele vai decretar a extinção do poder familiar. Poder familiar é o poder que todo pai e mãe tem sobre o filho. Então, ele perdeu esse poder familiar. Não tem ninguém que exerça essa autoridade, esse dever de cuidado da criança ou adolescente. Então, essa é a perda do poder familiar. Partindo disso, vai pegar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou a máfia da adoção, ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Aí a bebezinha recém-nascida vai lá e já tem até mercado para ela, né? O povo já vai lá. O que acontece muitas vezes? A equipe multidisciplinar, às vezes tem uma madrinha que já meio que que quer cuidar, quer ficar. A equipe multidisciplinar vai lá e fala, não está amparada, não está adequada para receber, vai para a fila da adoção. Quando, na verdade, já tem um casal que está de olho nessa criança lá, de acordo com o perfil dele. Então, aí ela vai para programa de acolhimento familiar ou institucional. Tudo bem até aqui? E aí a gente tem um prazo para ação de adoção. Então, o promotor de justiça ele vai, né, acompanhar o processo e aí as pessoas que querem adotar
vão ter que entrar dentro de 15 dias com essa ação de adoção, para estabelecer esse vínculo com essa criança. E aí o que pode acontecer? Não quero entregar essa criança. Enquanto a mulher estiver grávida, não tem problema, né? Tô grávida, quero entregar, não quero, tudo bem, tá com ela, ainda não vai mudar nada. Tive o neném. Bom, nesse caso, eu não quero entregar mais. Então, o que ela vai dizer? Vai se manifestar essa desistência em audiência ou dentro da equipe multidisciplinar, dizendo, não, eu quero ficar com a criança. Veja, não perdeu o poder ainda. Ainda é dela, então ninguém pode tirar dela, ok? Agora, se a mãe optar por entregar o filho à adoção, o sigilo deve ser respeitado. Mas o adotado, que é o filho da mulher que entregou, né, tem direito de saber quem são seus pais biológicos depois que ele completar 18 anos. Então, vai ter tipo um cadastro interno, sigiloso, e aí quando ele completar 18 anos, ele falar, quero saber quem são meus pais. Aí, o cadastro ele vai revelar essas informações para ele, tá? Aqui eu coloquei sob a forma de esquema para você. Isso tudo tá resumido e mais acessível do que os artigos, para você saber como seria o processamento de entrega. Tudo bem até aqui? Diga, querida. Não, porque extinguiu o poder familiar dela. Ela Então, aí não, o poder dela é sempre dela. Para sempre vai ser dela. Mesmo que passe 3, 4 anos. Mas é claro, né, ela não vai chegar lá e tomar essa criança. Mas se ela judicializar, ela tem uma chance grande de ficar. Se ela conseguir demonstrar que tem condições de cuidado dessa criança agora, ela consegue pegar. Então, assim, a prevalência sempre é da origem da família biológica. Então, esse é o regramento do ECA. Então, por exemplo, se uma criança ficou 4 anos com ela, a criança já tem um vínculo de afetividade. Só que o ECA não quer nem saber. Para ele, primeiro, família biológica, família ampliada, se não der terceiros, ainda que tenha ficado um tempo com cuidado dessa criança. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei um caso uma vez que era de uma cliente que queria ficar com essa criança, né? Então, o marido dela era padrinho da criança e a mãe não tinha condição, a mãe miserabilíssima, tinha outros 2 filhos, os filhos passando fome e essa bebê recém-nascida. Aí ela foi do meu escritório, falou, Laila, eu quero a guarda Na verdade, ela falou, Laila, eu quero a adoção da criança, né? Falei, não tem como você adotar a criança, porque você está furando a fila da adoção. Porque existe um cadastro de adoção, não é assim, alguém me deu, eu vou adotar, porque está comigo. O ECA, ele não trabalha com isso. Ele manda a criança ir para a fila. Então, você pode ficar ali 1 ano com a criança e querer adotar ela, você não vai conseguir. Não pelo ECA, ele não permite, tá? Então, essa é a regra. Então, ela falou, Laila, eu quero adotar a criança. Eu falei, minha filha, isso aí tá um negócio que você não vai dar conta, porque o ECA, ele veda. Eu falei para ela, o máximo que você consegue é a guarda da criança, que é uma regulamentação de uma situação de fato. Então, a pessoa que é guardiã da criança ou do adolescente, ele rege os interesses dessa criança ou do adolescente, mas ele não tem o poder familiar sobre essa criança. Ele partilha os cuidados da criança com os detentores, que são os genitores. Então, eu estou cuidando de uma criança, eu sou guardiã dela. E se a mãe vier, ela pode pegar? Pode. Ela tem o poder familiar. É dela. Não foi suspenso. É do pai, não foi suspenso. Então, a guarda, ela não quebra poder familiar. É só uma regulamentação de uma situação que já é real. Porque você já cria criança, você precisa levar na escola, comprar coisas, matrícula, então precisa da guarda, mas o poder é dos pais. Aí o que aconteceu? Eu falei para ela, olha, vamos entrar com uma ação de guarda, você fica com essa criança aí uns 5, 6 anos, aí depois a gente vê, se for o caso, uma adoção. Mas veja, ela já vai ter desenvolvido 6 anos de convivência com essa criança. A gente ia pedir uma adoção multiparental. Como que é essa? Tem o pai e a mãe biológico. A minha cliente, ela ia aderir à filiação da mãe. Então, a criança ia ter 2 pais e 2 mães.
A gente não ia tirar os pais, a gente ia acrescentar os meus 2 clientes. Só que aí eu falei para ela, falei, minha filha, se o pessoal sentir o cheiro que você quer adotar essa criança lá, eles não vão deixar você ficar com a guarda. Falei para ela, antes de entrar com a ação, eu falei, você não pode dar, você tem que dizer, eu quero regulamento. Sabia que queria adotar, né? Eu falei, mas você tem que, não pode entender isso, que você não quer criança, que você tá velha, não se inventa, enfim, que você já tem filho grande. Aí ela falou, ai, não, tá bom, doutora, pode deixar, vai dar tudo certo. Aí, beleza. Aí a equipe foi lá na casa dela. Eu não participo, né? A equipe vai fazer o relatório para ver como que a criança está sendo cuidada, conversar com ela, com o pai, né? O padrinho. Aí eu falei, gente, lá é só temporário. Só até a mãe ficar bem, vocês vão devolver essa criança. Aí, como que tá aí a minha cliente? Ai, meu Deus, parece que foi uma coisa de Deus para ela vir aqui para casa. Ai, meu Deus, parece que a gente é de vidas passadas. O que que ela mostrou? Pô, ela queria a criança para ela. E aí a equipe viu. Falou, olha, a gente acha que fulana quer adotar. Aí o que que aconteceu? Queriam buscar a criança na casa dela para devolver para a mãe ou para a família extensa. Aí eu falei, meu Deus, agora ia perder a criança, é uma mulher desesperada, minha cliente. Aí o que que nós tivemos que fazer? Fomos caçar a mãe lá em Livramento, não sei aonde, numa biboca, não sei do que, ppp. Aí no dia no fórum, eu levei a mãe biológica. Aí o promotor falou, não sei o que, vai levar essa criança pro lar da criança, para ver o que está acontecendo. Aí eu falei, não, a mãe biológica tem o poder familiar. A criança está com a mãe. Não tem como você tirar da mãe. É dela. Se a minha cliente não conseguiu a guarda, é um problema de guarda. Mas a mãe é dona do poder. Não tem como você tirar o filho da mãe. Então a gente teve que levar a mãe lá, achar a mãe, levar para ela falar, olha, eu tô com meu filho e não vou entregar. Justamente porque o poder familiar é uma coisa, a guarda é outra. Então, o que que acontece? Tem um princípio no ECA que é o princípio do melhor interesse da criança. Para esse princípio, ainda que às vezes o ECA estabeleça algumas regras, se o juiz entender que o melhor interesse da criança é esse, ele pode aplicar. Então, tem muito juiz que entende assim, porra, ela é guardiã por 4 anos, a mãe biológica chegou, mas pelo princípio do melhor interesse dessa criança, ele tem que ficar com a guardiã. Então, o juiz ele quebra a regra do ECA, mas isso não é a regra nossa, não. Isso é a exceção. A maioria devolve para a mãe ou manda para o lar da criança, para adoção. Então, o povo, com o tempo, né, as pessoas passam a se tornar folhas de papel, né? Para o juiz, para o promotor. Folheia ali e esquece que é um ser humano que está ali, que sofre, que passa fome, enfim. E aí, como está contra a lei, eu vou cumprir a lei. Não importa o bem-estar da criança, não importa nada. Importa que eu estou cumprindo o que está no ECA. Então, nossa realidade é muito triste nesses aspectos. Então, às vezes, o que, que acontece? Eu sei que é a tia que cuida, é um parente ali, ou é uma madrinha, e aí ela vai lá para pedir a guarda, e eu falo, olha, se você é madrinha, enquanto a criança tem 2, 3 anos, nem vai agora, porque é capaz de você perder a guarda e eles mandarem essa criança para o lar da criança. Então, você fica com ele aí, cuidando normal, quando precisar vai atrás da mãe, pega para a mãe fazer matrícula em creche, essas coisas, vai levando com a barriga, até quando não der mais. Aí você tenta a guarda, porque aí já vai ter um tempo com essa criança, é difícil perder. Mas assim, eu fiquei passada com a decisão. Quebrou a guarda e mandou buscar a criança, que é uma medida de busca e apreensão. Ou seja, o oficial de justiça foi na casa da minha cliente para levar a criança, para levar para o lar da criança. Sendo que a criança estava com parecia uma casa de boneca, a casa da criança. Mas eles queriam levar para o lar, para ficar lá, para ver o que iam fazer. E aí o pessoal, lá é super legal, as cuidadoras cuidam super bem. Gente, mas é um lar da criança, velho, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa a criança estar ali na casa dela, com os padrinhos, e a criança está no lar da criança. Mas os caras ficaram loucos, queriam levar a criança por lar, mas o que depois eu descobri? Que essa criança era linda. E a galera já estava de olho em off lá, querendo essa criança. Criança incrível, assim, super legal, super assim, legal. Não, não chora, boazinha, ria. Então, como elas foram fazer o laudo, o relatório, elas viram a criança como que era. Então, elas voltaram com as informações. Aí fizeram um laudo ruim,
o juiz manda tirar, ela vai pro lar e aí, quem que vai pegar? Aí elas fazem o laudo dizendo que a mãe biológica não tem condição, tira o poder familiar, porque a mãe é uma coitada, não tem família, não tem nada, vai pro lar da criança e já tem uma pessoa lá para esperar para pegar. Depois a gente descobriu isso, muito tempo depois. Mas é uma realidade. Então, mas esse poder familiar, tipo assim, aí vai pra adoção. A justiça tem o mesmo critério, tipo assim, priorizar na fila, tá lá, tem os estrangeiros e nós brasileiros. Prioriza nós? Prioriza vocês. Estrangeiro só vai quando não tiver o que fazer. Aí vai o estrangeiro. Porque o ECA ele dá preferência para adoção por casais ou pessoas brasileiras. Essa é a regra, a gente vai ver daqui a pouco. Então, estrangeiro só leva quando ninguém mais estiver habilitado ou tiver interesse. Porque dentro do cadastro nacional, você tem os perfis, né? Os perfis de acordo com a faixa etária. Eu quero adotar uma pessoa de 10 a 15 anos, parda, ou preta, ou branca, amarela. Então, aí você vai ficando nas filas, né? Cada um tem a sua fila para a sua classificação, a sua filtragem. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos gringos que adotam crianças no Brasil, as crianças já são grandes. De TV, que você vê assim, a criança já tinha 10 anos, já tinha 9. É um anjinho, né? É irrevogável. Não, é perpétuo. O que pode acontecer de querer devolver no estágio de convivência, dizer que não se adaptou. É isso. É. Imagina se você devolver toda vez que você, eu não gostei, ele quebrou meus vasos. Vai ficar devolvendo. Não pode. Aqui teve esses dias o negócio do desfile da adoção, vocês viram? Gente, pelo amor de Deus. Aí o povo falou bem disso aí. Você imagina ser uma criança lá para o povo te escolher para te adotar? Vitrine. Ai, é um absurdo isso aí. Ficou feio pro nosso estado, hein? Foi muito criticado isso daí deles. Foi feito pelo pessoal da vara especializada, que só mexe com isso. Então você imagina, você tem 13, 14 anos numa passarela, com o povo olhando pra sua cara para te escolher, igual leilão. Aí, coitadinho, entrevistou lá, nem sei se podia falar isso, tá até gravando. Ah, fulano, você quer ser adotada? A criança vai falar o quê? Ah, não, eu tô aqui porque estão me fazendo de trouxa, né? Tô aqui em pé na passarela. Criança falou, eu quero. Adolescente, muito legal esse projeto. Claro que eles vão falar isso, né? É a única chance que ela tem de sair do lugar que ela vive, ela não vai fazer. Mas assim, o negócio, as crianças tratando como mercadoria, né? Pelo ECA, não. O ECA diz só a partir dos 18 anos. Mas se houver uma anuência dos pais, eu já vi uns 2, 3 casos que eles forneceram. Até porque não é uma informação que fica 7 chaves, um cofre que só vai abrir com 18 anos. Então é um sistema, então tem como acessar essas informações sim. Às vezes nem é preciso judicializar, tem uma autorização dos pais e isso é feito. Então, o que acontece muitas vezes também é você tem o guardião que cuida, como era o caso que nós queríamos fazer da minha cliente, e os pais biológicos. E aí a minha cliente iria aderir à filiação da mãe biológica. Então a criança teria 2 pais e 2 mães no documento. Isso gera direitos de herança normal. Então a criança vai concorrer dos 2 lados, dos 2 pais e das 2 mães. Tem. Na verdade, o que acontece? Ela informa, geralmente é o conselho tutelar que fica sabendo, tá? E aí o que vai acontecer? O conselho vai lá, informa o juiz e o promotor, a equipe vai lá fazer um relatório sobre aquilo. Aí começa o passo a passo, tá? Não tem condição, não quer, é dependente química, não tem condição nenhuma, vão para onde? Pai. Não tem pai, vamos para onde? Família extensa. Não tem família extensa, vamos para onde? Entidade de acolhimento, adoção. Mas aí para adoção tem que quebrar o poder da mãe. Não pode. Não, porque você quebraria a fila da adoção. Por isso que eu falo, nem sei se poderia falar isso que está gravando, né? Melhor ficar com a criança um tempo
E aí, quando chegar no momento que, pô, não dá mais, tem que regulamentar, porque precisa fazer matrícula, precisa plano de saúde, papapá, aí entra com pedido de guarda, que nem é um pedido de adoção. E aí a mãe biológica continua e no futuro você adere à filiação e deixa o nome da mãe lá. Porque a mãe, quando você entra com a ação de adoção, a mãe ela participa do processo, a mãe biológica. E o pai também, se encontrar. Então, se ela disser, não, o filho é meu, acabou, não tem. Porque para adotar, ela tem que perder o poder familiar dela ou ela tem que aceitar que alguém fique junto com ela. Pode, porque daí ela disse que não quer mais ficar. Mas aí o juiz ele tem que... É todo um processo. É todo um processo. Vamos fazer...